Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado. Provas objetivas do Bloco 8 para o nível intermediário. Vamos corrigir a prova 16, gabarito 2, na parte de matemática, uma correção comentada, relativa ao ano de 2024. Aqui quem fala é o professor Mário de Rena, especialista em concursos públicos e aulas de matemática para o ensino médio e concursos públicos de um modo geral. Vamos à prova? A prova de matemática começa na questão 16, que diz o seguinte: em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a ser R$ 36. Mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original do produto. Se o engano não tivesse ocorrido, então, após o aumento, o preço do produto em reais seria... Bom, vamos à solução. Primeiro passo, vamos chamar o preço do produto de X. E o desconto vai ser o quê? Vai ser 20% de X. 20% de X é a mesma coisa que 20x sobre 100. Simplificando 20 sobre 100, encontramos x sobre 5. Então, podemos montar a seguinte equação. X, que é o preço do produto, menos o seu desconto, que é x sobre 5, é igual a quanto? 16. Então, o enunciado fala isso, que o preço menos o desconto é igual a R$ 36. Resolvendo, né, o 5 está no denominador, passa para cima, multiplicando. MMC 5, 5 por 1, 5, 5x, 5 por 5 dá 1, menos x, 5 por 1 dá 5, 36 vezes 5, 180. Então, nós temos 5x menos x igual a 180. Logo, 4x igual a 180, que por sua vez, x igual a 180 dividido por 4, que é igual a 45. Mas a resposta não é essa. Vamos lá. 20% de 45, porque 45 é o preço, né? É o preço do produto. Então, 20% de 45 é igual a 20 sobre 100 vezes 45. 1/5 de 45 equivale a 9. Então, podemos afirmar que após o aumento, o preço do produto seria 45 mais 9, que é igual a R$ 54. Resposta, letra D de dado, R$ 54. Ok? Então, 20% de 45 mais o preço dele. Ok? Vamos para a questão 17. Na questão 17, fala o seguinte. Um setor de uma empresa é formado por 11 funcionários, dos quais 4 são estagiários e 7 são efetivos. Um grupo de 5 funcionários foi formado a partir de um sorteio aleatório entre os funcionários desse setor. Qual é a probabilidade de um grupo formado possuir apenas um funcionário estagiário? Veja bem, teremos apenas, nesse grupo, um funcionário estagiário. Lembrando que, por definição, probabilidade é igual ao quê? Casos favoráveis dividido por casos totais, né? Possíveis sobre totais. Então, nós temos para os totais, nesse caso, nós temos 11 funcionários. Então, nós vamos ter combinação de 11, 5 a 5. Porque o grupo formado tem que ter 5 funcionários. Então, combinação de 11, 5 a 5. Temos a fórmula de combinação, né, de NP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Então, nós temos N
valendo 11. Então, 11 fatorial sobre 6 fatorial, n menos p, 6. 11 menos 5, 6 fatorial, vezes 5 fatorial, respeitando a fórmula de combinação simples. E temos que passar fatorial para o processo de multiplicação. 11 fatorial é 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Vamos parar no 6? Por quê? Porque embaixo deveremos ter coisa parecida. Embaixo nós temos, para 5 fatorial, no denominador, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E temos ali na fórmula 6 fatorial. Então paramos no 6 para poder o quê? Cortar 6 fatorial com 6 fatorial. Podemos simplificar, cortando 6 fatorial em cima e 6 fatorial embaixo. Então não preciso continuar em ambos os casos. E podemos cortar alguns valores, né, em cima e embaixo. Né? Nós podemos cortar, por exemplo, o 9, né, o 9 e o 10. O 10, né, vai sobrar 3 em cima e 2 em cima. Embaixo nós vamos cortar o 2 e o 5. Então, 10 é metade de 5, né? E 9 dividido por 3 dá 3. Então, sobra 3 em cima e 2 em cima, na simplificação. Ok? Isso para facilitar a conta. Mas se quiser fazer a conta toda, também pode, só que vai perder tempo. Isso vai dar 11 vezes 6 vezes 7, que dá um total de quanto? 462. Esses são os casos totais. 462. Vamos agora achar os casos favoráveis. Os casos favoráveis, no caso específico, é C de 4, 1 a 1. Combinação de 4, 1 a 1, vezes combinação de 7, 4 a 4. Por quê? Porque temos que ter sempre um estagiário em cada grupo. Então, vai ter ali, ó, combinação de 4, né? 4, um total de 4 estagiários, 1 a 1, fixo, vezes combinação de 7, né? De 7, que são efetivos, o quê? 4 a 4. Então, porque 1 mais 4 é 5. O grupo tem que ter 5 elementos. Então, resolvendo, o primeiro é 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1. O segundo, a segunda combinação, 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial, porque 7 menos 4 é 3 fatorial e repete o 4 fatorial. Então, temos, nesse produto, 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Né? Podemos cortar 3 fatorial com 3 fatorial, no primeiro caso. E na segunda combinação, nós temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que pode ser cortado com 4 fatorial embaixo, sobrando o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, nós vamos encontrar 4 para a primeira combinação vezes 35 da segunda combinação. Igual a quanto? 140 é o valor para casos favoráveis, para o numerador. Então, vamos agora voltando para a probabilidade, casos favoráveis sobre casos totais. Então, 140 sobre 462. Isso igual a 70 sobre 231, que é igual a 10 sobre 33. Então, 10/33 avos é a letra A. Resposta certa, letra A. Ok? Então, uma questão de combinação. Vamos para a questão 18. Na questão 18, fala o seguinte. Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina, inicialmente vazia, em 4 horas e 10 minutos. Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina, quando cheia? Então, o que nós temos que lembrar? Primeiro passo, definir a vazão. A vazão é o quê? 2 litros por segundo. Está lá no enunciado da questão. Vazão igual a 2 litros
por segundo. O tempo em minutos fornecido é de quanto? 4 horas e 10 minutos. Isso equivale ao seguinte: cada hora tem 60 minutos, vamos passar tudo para minuto. Basta multiplicar por 4, 60 vezes 4. 60 vezes 4 mais 10 igual a quanto? 240 mais 10 minutos, igual, dá um total de quanto? 250 minutos. É importante trabalhar em minutos nesse caso, para não misturar as coisas, né? Continuando. Em segundos, temos 250 minutos vezes 60. Tá? Porque cada minuto, um minuto tem 60 segundos. Logo, 250 vezes 60 vai dar quantos? Vai dar 15 mil segundos. Okay? Então, em 250 minutos, eu tenho 15 mil segundos. Sabendo que cada um segundo enche 2 litros pela vazão dada, observa-se então o quê? Que 15 mil segundos encherá o quê? Encherá 30 mil litros. Tá? Por quê? Porque um segundo enche 2 litros. Tá? Então, enche o dobro, né, do valor. Então, 15 mil segundos vai encher o quê? O dobro do valor ali, ó. 30 mil litros. É importante lembrar o seguinte: 1 litro vai ser sempre igual a 1 quilo água, tratando-se de água. Ok? Aí podemos fazer a seguinte relação. 30 mil litros vai ser igual ao quê? 30 mil quilos. Respeitando a relação de 1 litro igual a 1 quilo, 30 mil litros vai equivaler a 30 mil quilos. Sabemos que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Isso tem que lembrar na hora. Temos o quê? Que 30 mil quilos dividido por 1.000, que é 1 tonelada, vai dar um total de quantas toneladas? 30 toneladas. Então, dividindo 30 mil por 1.000, encontramos 30 toneladas. Como resposta, opção, resposta, letra A. 30 toneladas. Ok? Vamos para a questão 19. Na questão 19, fala o seguinte. Sejam N pertencente a N e Bn, tendo N pertencente a N, duas sequências de números reais. Faz que Bn igual a 2 elevado a N, sendo que qualquer N pertence a N, ao conjunto dos números naturais. Sabe-se que Bn, N pertence aos naturais. Vai ser uma progressão geométrica. Então, é uma questão de PG, cujo primeiro termo é 16 e cuja razão é 8. Necessariamente, a sequência numérica, a n, sendo que n pertence a n, é uma progressão. Então, nós temos que ter os valores para poder definir que tipo de progressão seria a resposta. Vamos para a solução. Sabemos que trata-se de uma progressão geométrica, uma PG, primeiro termo ali, o primeiro termo dado na PG é o B1, vale 16. A razão vale, nós vamos chamar aqui de Q, a razão vale 8. Tá? Então, o B2, eu consigo descobrir o B2 com a fórmula da PG, do termo geral, que é Bn igual a B1, que multiplica Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Então, B2 vai ser igual a quê? 16, que é o A1, vezes 8, que é a razão, elevado a 2 menos 1, que é o segundo termo, 2 menos 1, vai dar 1. Então, sobrou o quê? 16 vezes 8, vai dar quanto? Vai dar 128, é o P2. Então, eu coloco lá na minha PG o segundo elemento como 128. Bom, se o B2 é 128, e no enunciado da questão fala que Bn
é igual a 2 elevado a n, então podemos descobrir o A2. De que forma? Trabalhando com B2. Veja lá, no lugar do Bn, eu coloquei 128. 128 por quê? É o B2 encontrado. Igual a 2 elevado a A2, respeitando a relação do enunciado, que é a n. Então ficou 128 igual a 2 elevado a A2. Isso aí é o quê? Isso aí vai gerar uma equação exponencial, que, fatorando 128, você encontra o quê? 2 elevado a 7, e repetindo 2 elevado a 2, você encontrou uma igualdade com bases iguais. Toda vez que você encontrar uma igualdade de bases iguais, os expoentes serão iguais. Nesse caso, A2 vai ser igual a quanto? 7. Descobriu A2. A2 vale 7. A2 relativo a uma progressão que eu estou tentando descobrir qual é. Sendo Bn igual a 2 elevado a n, B1 igual a 16, que é igual a 8, B1 igual a 2 elevado a 1. Tá? Então, eu consigo descobrir o valor de A1. Como? 16, que é o B1, igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 16 fatorando, você vai encontrar o quê? 2 elevado a 4, que é 2 igual a 2 elevado a 1. Nessa igualdade, bases iguais, expoentes iguais. Logo, a sequência numérica, né, nesse caso, tem que ser o quê? Tem que ser uma PA. Por quê? Porque o A1 igual a 4 e o R igual a 3. Se você pegar o A2 menos o A1, você vai encontrar o número, o 3. Se você pegar o A2 menos o A1, né, o A2 é 7, menos o A1 que é 4, 7 menos 4 igual a 3. Então, eu chego à conclusão que só pode ser uma progressão aritmética. Por quê? Porque na geométrica ela cresce de forma exponencial. Por exemplo, primeiro termo sendo 3, né? Se o primeiro termo for 3, vai crescendo a razão, né? Você vai sempre multiplicando pela razão. Né? Então, chegamos à conclusão que a resposta é uma progressão aritmética. Logo, o primeiro termo vai ser 4, né? O A1 ali é 4, e a razão R, no caso, R vale 3. Então, a resposta certa, letra B de bola, progressão aritmética, cujo primeiro termo é 4 e cuja razão é 3. Ok? Questão aí envolvendo PA e PG, mas com uma relação dada no início lá da questão no enunciado, para trabalhar com ela, ok? Vamos para a questão 20. Na questão 20, já é mais elaborada e exige algum conhecimento, né, a nível de circunferência e de triângulo retângulo. A figura representa um círculo cujo centro é o ponto P. Temos a figura ali, ao lado. O retângulo PQRS é tal que o lado PS, consegue visualizar o lado PS, mede, está ali o PS, 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. O ponto R pertence à circunferência. Está lá. O ponto R pertencendo à circunferência. E o ângulo PSQ mede 30 graus. Está na figura também ali embaixo. 30 graus. É bom lembrar, nesse caso, que seno de 30 vale 1/2. É bom lembrar sempre o seno, cosseno e tangente de quem? De 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz quadrada em todos eles e divide tudo por 2. Se montar esse quadro, você calcula o valor na hora. Então, seno de 30 graus igual a 1/2.
que é, por definição, seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto ali é o quê? O cateto oposto ao 30, né, é C. Então, fica C sobre a hipotenusa x igual a 1 meio. Então, C sobre x igual a 1 meio. Logo, 2C igual a x, C igual a x sobre 2. Resolvendo ali a equação, né, descobrindo o valor de C em função de x, que me interessa. Se eu tenho o valor de C em função de x, tenho o valor da hipotenusa, que é o próprio x, e tem o cateto abaixo, né, eu posso perfeitamente aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aplicando esse teorema, temos x ao quadrado igual a x sobre 2 ao quadrado mais 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a x2 sobre 4. E mais quem? 25 vezes 3, 5 ao quadrado é 25, vezes 3, porque a raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3. Embaixo, 2 ao quadrado é 4, então sobre 4. Temos x2 mais 75 sobre 4, porque o denominador ali são iguais. É 4 e 4, repete o denominador e soma os numeradores. Então ficou em cima x2 mais 75 sobre 4. Isso aí vai dar o quê? Vai dar o 4 pode para ir para o outro lado esquerdo, multiplicando. Ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Fica 4x2, né, menos x, passando o x2, menos x2, igual a 75. Então, menos 4x2 seria igual a quê? Seria igual a x2 mais 75. Então, passando o x2 para o outro lado, fica 4x2 menos x2, igual a 75. 4 menos 1, 3. 3x2 igual a 75. 75 dividido por 3 equivale a 25. Então, x2 igual a 25, logo, x, que é igual a r, se você olhar na figura, né, o x, essa diagonal desse retângulo, é exatamente igual ao raio da circunferência. No cruzamento das diagonais do retângulo são iguais. Então, x igual a r, que por sua vez é igual a raiz de 25. Então, a área do círculo é πr2, que é igual a π vezes, eu sei que o raio é raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é o próprio, raiz de 25 ao quadrado é o próprio 25. Então, a resposta final, 25 π centímetros cúbicos, é a área do círculo, né? O valor numérico da medida da área do círculo em centímetro cúbico é igual a 25 π centímetros cúbicos. Resposta, letra E, 25 π. Ok? É uma questão que envolve área do círculo, né? Teorema de Pitágoras, diagonal de retângulo. As diagonais são iguais. Ok? Vamos para a questão 21. A questão 21, também voltada para a geometria, fala o seguinte. Em uma fábrica, há 2 tanques, um no formato de um cilindro circular reto, tá, o primeiro desenho, com raio de base medindo R e altura medindo o quê? 2Y. É o primeiro desenho. E o outro no formato de um cone circular reto, com raio de base medindo 2R e altura medindo Y, como indicado na figura abaixo. Então, no primeiro nós temos um cilindro, e na segunda figura, um cone. Bom, considere que esses 2 tanques, né, são tanques, né? Considere que esses 2 tanques estejam inicialmente vazios e despreze a espessura de suas superfícies. Sabe-se que uma torneira de vazão constante levou 2 horas e 24 minutos para encher completamente o tanque cilíndrico. O tempo necessário e suficiente
Para que essa mesma torneira, com a mesma vazão, encha completamente o tanque cônico ED, vamos primeiro colocar a fórmula do volume do cilindro e do volume do cone. Lembrando, o volume do cilindro é igual ao que? A área da base vezes a altura. E o volume do cone é o que? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, no caso do cilindro, nós vamos ter como fórmula volume do cilindro π R2. Por quê? É a área da base. A área da base é uma circunferência, é π R2. Vezes a altura ali eu conto 2y. Então, vezes 2y. Então, nós temos 2πr2 vezes 2y. A fórmula do volume do cilindro. E qual seria a fórmula do volume do cone? Olhando para a figura, a área da base é π 2r, tá? 2r ao quadrado vezes y. Tudo dividido por 3. Tá? Então, nós temos π, 2 ao quadrado é 4, então π 4r2y sobre 3. Então, nós encontramos para esse cone a seguinte relação. π 4 ou 4π R2y sobre 3. Aí podemos perfeitamente aplicar uma regra de 3 ou diretamente proporcional ali, né? Multiplicando em forma de x. Nós temos πr2, né? Vezes 2y vezes x, tá? Igual ao quê? 144 vezes quem? π 4r2 vezes y sobre 3. Tá? Sobre 3. Aí podemos simplificar o quê? Aí, de um lado e de outro. R2 com R2, temos o quê? π com π, né? π com π, pode cortar também y com y, né? Aí vai sobrar nessa história aí, vai sobrar de um lado 2x, né? Vai sobrar 2x de um lado, igual a quanto? 144 sobre 3. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então ele vai ficar da seguinte forma. X igual a 144 sobre 2 vezes 3, 6. Então, 144 sobre 6 vezes 4. Sobrou um 4 ali no numerador. Tá? Que vai dar 576 sobre 6, que vai ser equivalente a 96. Só que ele quer resposta em horas e minutos. Então, 96 minutos, que foi o cálculo de x, eu tenho que transformar em horas e minutos. Uma hora tem 60 minutos, então eu vou ter uma hora, né? 60 minutos, uma hora, para chegar a 96, está faltando quanto? 36. Então, 1 hora e 36 minutos. Que o somatório dos minutos aí, 60 mais 36 tem que dar 96. Então, eu tenho 1 hora e 60 minutos com a resposta. A resposta, então, letra D de dado. A resposta certa, letra D. Vamos para a questão 22. Na questão 22, fala o seguinte. Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos na pesquisa estão representados no histograma ao lado. Nós temos um histograma representando ali número de funcionários, número de eletrodomésticos, né? Quantidade de eletrodomésticos. Então, observa-se que é pedido média e mediana. E, além disso, a diferença entre a média e a mediana nesse contexto. Então, a pergunta final é: qual a diferença entre a média, né? A média a gente chama de média aritmética, e a mediana do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários dessa empresa? Então, quer saber a diferença. Então, tem que saber
primeiro a média e depois a mediana. A média trata-se de uma média ponderada. Por quê? Porque nós temos valores, pesos respectivos, atribuídos. Né? E na questão, os números de funcionários são, se você observar ali no eixo no número de funcionários, você vai encontrar, não na ordem, vai encontrar 8, 13, depois vem o quê? Depois vem 7, depois vem 2. Tá? Então, são esses valores. E a média ponderada, como é que eu calculo a média ponderada? Basta pegar os valores e multiplicar pelos seus respectivos e dividir esse somatório dos produtos pela soma dos pesos. Então, embaixo fica sempre a soma dos pesos, que no caso é o número de funcionários. Então vamos lá, em cima fica. Embaixo eu tenho o quê? Eu tenho 3, né? 3 que multiplica 8, olhando lá para o histograma. Segunda parte do histograma, eu tenho 4 que multiplica 13. Na terceira parte do histograma, eu tenho 5 eletrodomésticos que multiplica 7 funcionários. E depois eu tenho 6 eletrodomésticos que multiplica 2. Ok? Então eu vou ter 24 mais 52 mais 35 mais 12 dividido pelo somatório dos pesos. 30 sobre 30. Vai dar 123 dividido por 30, que é igual a quanto? 4,1. Tá? Então eu já sei que a média, no caso específico, é uma média aritmética ponderada. Deu 4,1. Mas está faltando calcular a mediana. A mediana vai ser sempre o elemento central da sequência fornecida, né? 3, 4, 5, 6, respeitando, no caso, as frequências que aparecem. Logo, a mediana vai ser 4, por quê? Porque se você pegar, por exemplo, o primeiro elemento ali, 3 eletrodomésticos, e multiplicar por 8, né? O segundo você vai ter o quê? 4 vezes 13. Vezes 13. Né? O terceiro, 5 vezes 7. E o quarto, 6 vezes 12. Então você observa, para poder, a média em relação aos números de eletrodomésticos, é aquele valor que se você botar ali tantas vezes, o primeiro eletrodoméstico que está no enunciado, o primeiro 8 vezes, o segundo 13 vezes, o terceiro 7 vezes, o segundo 2 vezes, você vai observar que o 4 ele vai ficar numa posição central. E o elemento que ocupa uma posição central é considerado mediana após você colocar a quantidade de cada um deles. Ok? É como se você estivesse colocando 3, 8 vezes, 4, 13 vezes, 5, 7 vezes, 6, 2 vezes. O elemento central ali, se você olhar a sequência que você colocou, vai ser o número 4. Ok? Então, a mediana nesse caso é 4. Mas só que a pergunta não é essa. A pergunta é a diferença entre a média e a mediana. Então, basta pegar 4,1, média, menos 4. Que é igual a quanto? 0,1. Resposta certa, letra C de casa, 0,1. Ok? Está pedindo a diferença. Tranquilo? Questãozinha de média e mediana. Mas tenha um cuidado aí que é uma questão ponderada. Vamos para a questão 23. A questão 23, só o enunciado dela aí já vai cansar o candidato. Né? A gente coloca uma redação sem necessidade. E nem coloca o nome das pessoas. Mas vamos lá. Para cansar mesmo o candidato, para ele fazer o quê? Para ele não ficar perdendo tempo lendo isso tudo aí e perdendo tempo. Então vamos lá. Vamos ler, mas observa o seguinte. O mais importante é pegar os valores e colocar logo numa expressão. Então vamos lá. Aqui não tem jeito. Em dezembro de 2023, 2 irmãos, não falo o nome, um é P ou TR, né, decidem investir em dólares, guardando-os, cada um em suas respectivas casas. Na ocasião, P possui $300 e R
Não, 3 mil dólares e R 4 mil dólares. Tá? A cada mês, e começando em janeiro de 2024, P acrescenta 100 dólares à sua quantia. E R acrescenta quanto? 60 dólares à sua quantia. Certo dia, P diz a R, mesmo tendo sido a minha quantia inicial menor do que a sua, em breve terei um investimento maior do que o seu, pois o meu aporte mensal de 100 dólares é maior do que o seu de 60 dólares. Então, R completou fazendo a seguinte previsão. Um dia, o seu investimento será o dobro do meu. Está afirmando isso. Supondo-se que as aportes mensais se mantenham e nenhuma retirada ocorra, a previsão de R, então será o que a previsão de R? Vamos ver se está valendo isso aí, se realmente ele fez uma previsão coerente. Como é que eu posso fazer isso? Montando as relações respectivas de P. Em relação ao irmão P, ele tem 3 mil investido em dólares, mais 100 vezes X. Né? Que ele acrescenta sempre o quê? 100 dólares à sua quantia. Né? Então, ele tem 3 mil, ele tem uma determinada quantia, ele vai acrescentar sempre o quê? 100 dólares à sua quantia. O irmão R tem, inicialmente, 4 mil dólares, ele vai acrescentar sempre o quê? 60 dólares à sua quantia. Né? A quantia, né, prevista. Né? Então, vamos lá. Se eu estou interessado em saber quando que P vai ser o dobro de R, então, quando P é igual a 2R, segundo a afirmação, né, segundo a previsão, então nós temos o 3.000 mais 100x, né, que é o do P, vai ser igual ao quê? 2R. Então, 2 que multiplica 4.000 mais 60x. Então, 3.000 mais 100x igual a 2, que é o dobro, de 4.000 mais 60x. Resolvendo, eu encontro 100x menos 120x igual a 8.000 menos 3.000. Né? Por quê? Porque 2 vezes 4.000 é 8.000. Né? 2 vezes 60x é 120x, passa para o outro lado subtraindo. Positivo, passa para o lado esquerdo subtraindo. Só que eu tenho 100x menos 20x. Né? Vai dar quanto? Vai dar menos 20x igual a 5.000. O x não pode ser negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. E tenho 20x igual a menos 5.000. X é igual a menos 5.000 dividido por 20. Aí, no caso, o x vai ser o quê? Negativo, vai dar menos 250. Um valor negativo para x. Né? Isso, você chega à conclusão seguinte. Como x deu negativo, conclui-se que o quê? Que a previsão de R nunca será realizada. Né? A previsão de R, porque eu não consegui ter um valor de x, né, nesse tipo de previsão. Então, o P nunca vai ser igual a 2R. Ele pensou, mas não vai ser. Então, a resposta correta é nunca será realizado. Letra B de bola. Resposta, letra B de bola, nunca será realizada. É uma questão um pouco complexa, né? Que, em termos de resposta. Poderia ser uma questão com uma resposta exata, né? Vamos para a questão 24. Questão 24. Na questão 24, fala o seguinte. Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período de sua grade de programação à cobertura de 3 partidas, que
que ocorrerão em horários diferentes. As 3 coberturas terão a mesma duração, ocorrerão uma após a outra e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Dessa forma, cada uma das 3 coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos, em que P, Q e R são números naturais. Isso é importante. Eles são considerados números naturais na questão, com Q menor que 60 e R menor que 60. Sendo assim, o valor de P mais Q mais R é igual a, está pedindo somatório de P mais Q mais R, lembrando que são números naturais. Então, primeiro passo. Temos 7 horas e 5 minutos no enunciado e podemos pegar isso, né, e dividir por 3. Horas por 3, minutos por 3 e segundos por 3. Adicionando sempre o resto. Se sobrar alguma coisa, eu adiciono e depois eu divido por 3. Vamos ter o seguinte. No primeiro momento, vou pegar as 7 horas e dividir por 3. Eu vou encontrar 2 no quociente, vezes 3, 6 para 7, 1. Resta 1. Sobrou 1 hora. Agora você tem que lembrar que 1 hora equivale a quanto? 60 minutos. Mas eu tenho ainda mais 5 lá, ó, 5 minutos do enunciado do problema. Então, vai dar o quê? 60 minutos mais 5. Vai dar quanto? 65 minutos para ser dividido por 3. E não 60 puro, porque tem 5 sobrando ali em cima. 65 dividido por 3, vou encontrar 2 vezes 3, 6. Né? Não ser nada, abaixo 5, 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Então deu 21, resto 2. Então 21, sobrando 2. Esse resto 2 são 2 minutos. E 2 minutos equivale a quanto? 120 segundos, porque cada minuto equivale a 60 segundos. Logo, 2 minutos equivale a 120 segundos. Tá? Se eu pegar os 120 segundos que sobrou, que é o resto, dividir novamente por 3, aí eu estou trabalhando com segundos, eu vou encontrar exato 40, né? 40 na divisão. 40 vezes 3 dá 120. Então vamos somar agora os resultados. No primeiro deu 2, no P deu 2, né? No Q, que é minutos, deu 21, e no R, que é segundos, deu 40. Somando 2 mais 21 mais 40 dá um total de 63. Resposta certa, letra B de bola, 63. Ok? Está pedindo somatório. Vamos para a questão 25. A questão 25 fala o seguinte. Em cada partida de futebol profissional, atuam exatamente 2 árbitros assistentes, mais conhecidos como bandeirinhas. São as bandeirinhas, né? Que auxiliam o juiz. Em um torneio, ficou estabelecido que cada bandeirinha pode atuar em mais de uma partida. Porém, a mesma dupla de bandeirinhas não pode ser repetida, ou seja, a mesma dupla não pode atuar em mais de uma partida. Nessas condições, dispondo-se de apenas 8 bandeirinhas, o número máximo de partidas que podem ser realizadas é igual a... Bom, é um problema específico de combinação. Mas por que combinação? Porque partidas de futebol, né, o jogo em si, né, tanto faz, e os bandeirinhas propriamente dito, né, você pode falar o bandeirinha A e B é a mesma coisa que o BA. Né? Antônio e Bruno é a mesma coisa que Bruno e Antônio. Estão lá bandeirando aquela partida de futebol. Então, nós temos, sempre nesse caso, em que a ordem não é importante, temos a definição de combinação. E no caso aqui, é a combinação de 8, 2 a 2. Por quê? Nós temos, dispondo apenas de 8 bandeirinhas, então combinação de 8, o quê? 2 a 2, porque cada partida só pode ter 2 bandeirinhas. Então é a combinação de 8, 2 a 2, aplicando a fórmula, né?
8 fatorial no numerador sobre quem? 8, né, menos 2, 6. 6 fatorial embaixo, vezes o P fatorial, que é 2 fatorial. Então, eu estou aplicando aquela fórmula de combinação. Combinação de 8, 2 a 2. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Eu não continuo, porque embaixo já tem 6 fatorial, posso parar ali. Vezes 2. Posso cortar 6 fatorial com 6 fatorial. Né? Sobrou o quê? 8 por 2 dá 4 em cima. 4 vezes 7 igual a quanto? 28. Resposta certa, letra D de dado, 28. Ok? Tranquila a questão. Aplicação direta de combinação. Combinação de 8, 2 a 2. Ah, mas eu posso sair multiplicando em cima lá 6 vezes 5 vezes 4? Pode. Mas só que você vai perder tempo. Ok? Por isso que na fatoração você tem que sempre tentar simplificar em cima e embaixo nesse processo para poder facilitar e ganhar tempo. Ok? Vamos para a questão 26. A questão 26 fala o seguinte. Na figura representa-se a planificação de um dado cúbico. Então, você tem um dado ali cúbico. Né? E será usado em um sorteio. Esses dados que são usados em sorteio. Que consiste em lançá-lo apenas 3 vezes. Você vai pegar esse dado e vai lançar 3 vezes. A pessoa que fará esses lançamentos ganhará um prêmio somente se, nesses 3 lançamentos, as faces sorte e lance, então nós temos faces ali, ó, com a palavra sorte e com a palavra lance, tiverem saído uma única vez, em qualquer ordem. Então, só pode sair uma única vez em qualquer ordem. As faces sorte e lance. Considerando-se as 6 faces do referido cúbico equiprováveis, a probabilidade dessa pessoa ganhar o prêmio é igual a... Então, uma questão envolvendo probabilidade. Lembrando que probabilidade, pelo conceito, é igual ao quê? Casos favoráveis sobre casos totais. Então, nós temos que fazer o seguinte. Eu vou ter que lançar 3 dados. A pessoa vai lançar 3 dados. O primeiro, né, ela vai lançar com 6 possibilidades. Né? Mas eu tenho a palavra sorte, né? Eu tenho a face com a palavra sorte e tem a palavra lance. Né? Então, eu tenho ali no caso 2 possibilidades para 6 totais. Né? 6 totais. Então, 2 sobre 6. Né? Então, tem 2 sobre 6. Na segunda jogada, eu só vou poder, né, jogar, só vou poder ter 1 sobre 6. Ele vai fazer, vai lançar 3 vezes. Né? E a face sorte e lance tiverem saído uma única vez em qualquer ordem. Tá? Então, se eu estou fazendo ali para sorte e lance no primeiro com 2, então no segundo, 1 já saiu, no segundo vai ser somente 1 sobre 6, na segunda probabilidade. E vezes 3 sobre 6. Por que 3 sobre 6? Porque é o que sobrou ali. Sobrou jogador, né? Então, essas três palavras, né, sobre 6 possibilidades no terceiro. Então, eu tenho o produto desses 3 lançamentos, vai dar quanto? 2 vezes 3, 6, sobre 216 embaixo, que é 1 sobre 36, vezes 6. Vezes 6, que é igual a 1 sexto. Ah, mas por que vezes 6? Porque é um caso, é uma questão que, além de você trabalhar com probabilidade, você também vai ter que permutar esses lugares.
porque eu tenho 3 lugares ali de 3 lançamentos. Né? Tenho 3 lugares de 3 lançamentos que podem ocupar lugares diferentes. Então eu tenho que fazer uma permutação de 3 desse pessoal. Permutação de 3 lugares ali, né, vai ser o quê? P de 3, que é igual a 3 fatorial, que equivale 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, além do 1, 36, eu tenho que multiplicar essa probabilidade por 6. Né? Por 6, no caso ali, em relação à permutação de 3, porque eu tenho 3 lugares a serem ocupados. Isso vai ser igual a quanto? Simplificando 6 com 36 vai dar 1/6, que é a minha resposta final. Resposta final, letra C de casa. 1/6. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a questão 27. A questão 27 fala o seguinte. É uma questão interessante, né? Uma questão interessante. Para variar, o enunciado é longo, né? O enunciado é longo, né? Tem que ler essa redação toda aí para poder resolver, mas não tem jeito. Vamos lá, porque nós temos que montar passo a passo. Um pai envia no grupo da família, em certa rede social, a seguinte mensagem para as suas 4 filhas. Então ele tem 4 filhas, P, Q, R, S. Não aparece o nome delas. Começa com P, Q, R, S, o nome das filhas. Fala o seguinte. Queridas, sei que vocês já estão grandinhas, mas deixei um dinheiro em cima da geladeira pelo dia das crianças. Dividam igualmente entre vocês 4. Beijo. Então está pedindo para elas chegarem lá e pegando e dividindo aquele valor que deixou lá. Vamos lá. Sabe-se que toda a quantia deixada pelo pai estava em reais. Nesse dia, a filha P chega da escola e pega 1/4 da quantia deixada pelo pai e sai de casa. Ela foi lá e pegou 1/4, vamos chamar a quantia de X? Foi lá, pegou 1/4 de X e foi embora. Aí depois, em seguida, a filha Q chega aí, acreditando, se a primeira chegar, pega 1/4 da quantia que encontra e também sai da casa, vai embora. Pega 1/4 do que sobrou, né? A primeira foi lá, pegou, ele pega 1/4 do que sobrou. Aí, continuando, depois disso, o mesmo acontece com a filha R, ou seja, ela também pega 1/4 da quantia que encontra e sai. Então, pega também 1/4 do que sobrou, da segunda. Então, é sempre pegando do que sobrou, né? Da anterior. Mais tarde, quando a filha S chega, ciente de que é a última a apanhar a sua parte, pega os R$ 270 que encontra. Não restando, com isso, mais dinheiro nenhum. Dessa forma, quantos reais a filha Q pegou a mais do que a filha R? Primeiro, nós temos que organizar isso aí, né? Vamos botar lá os valores, o que seria valor de que foi retirado, né? O resto, o que sobrou. Então, vamos lá. Primeiro, vamos enumerar. Vamos primeiro definir filhas. Filhas nós vamos ter a P, a Q e a R, né? Porque a S vai chegar lá no final, nós vamos pegar o que sobrou mesmo. Então, P, Q e R de filhas. Retiradas da quantia. A P retira quanto? Se a quantia é X, ela retirou o quê? X sobre 4. 1/4 da quantia. Aí você observa que se ela tirou 1/4, sobraram quanto dessa quantia? Se X é a quantia, você tira 1/4 de X, sobra quanto? 3/4 de X. Então, restou quanto lá? Restou na primeira etapa, lá na primeira filha, 3/4 de X. Aí vamos agora retornar para a segunda filha. A segunda filha Q, né? Filha Q. Pegou 1/4 do que sobrou. Pegou 1/4 de 3x sobre 4. É igual a 1/4 vezes 3 sobre 3x sobre 4, que é igual a quanto? 3x sobre 16. 4, 3, 4, 16. Então, se ela pegou 3 vezes a quantia sobre 16, sobrou quanto? Sobrou o que tinha antes, menos o que ela pegou, não é isso?
Então, o que tinha antes? 3x sobre 4 menos 3x sobre 16 vai dar quanto? Vai dar 9x sobre 16. Restante. Sobrou isso aí. Aí a R lá, a filha R, pega 1/4 do que sobrou. Então, pega 1/4 de 9x sobre 16, que vai dar quanto? 9x sobre 64. Sobrando quanto? Vai sobrar o que tinha antes, que era 9x sobre 16, menos 9x sobre 64. Então, sobra quanto? 27x sobre 54 com a terceira filha, com a filha R. Sabemos que a última filha ali, a última filha ele chama de S, né? A última filha é essa. Ela foi lá, a filha S, o que ela fez? Ela foi, pegou o que sobrou. E já sabe que ali tem quanto? 270. Então ela pegou 2 de 27x sobre 64, foi o que sobrou, e eu tenho certeza agora que vale quanto? 270. Resolvendo isso aí, 27x igual a 270 vezes 64. Está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. X igual a 10 vezes 64, né? Efetuando a conta, simplificando ali, 270 por 27, 10 vezes 64 igual a 640. 640. Só que isso não é resposta. A pergunta é a seguinte, ele quer saber o seguinte, quanto que a filha Q pegou a mais do que a filha R? Então tem que saber quanto fica aí o R e o Q, para poder fazer a diferença, né? Para saber quanto pegou a mais. O R vai ser 9x sobre 64, eu já sei, né? Que o R pegou isso aí, né? Igual a quanto? 9 vezes 640, que é o x que eu acabei de achar, 640, o valor de x, dividido por 64, igual a 9 vezes 10, que é 90. Então, a filha R, 90. Né? 90 do valor total de x. E a filha Q, a filha Q, né? A filha Q é 3x sobre 16, né? 3x sobre 16. Vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 640, que eu acabei de achar, que é o x, dividido por 16, é 3 vezes 40, que é igual a quanto? 120. Agora ele pergunta, qual a diferença entre Q e R? Q menos R vai ser o quê? Os 120 menos os 90. 120 menos 90 vai dar quanto? 30. Resposta certa, letra C de casa. 30. Ok? Então tem que ter toda uma organização nessa montagem. Vamos para a questão 28. A questão 28 é uma questão relativa de ordem de grandeza. Podemos usar a ordem de grandeza ou resolver direto. O problema é que se você resolver direto essa questão, você vai fazer uma conta enorme, né? Então é melhor trabalhar com a ordem de grandeza e chegar no valor mais próximo possível, até porque as respostas são diferentes. Então, pelo censo demográfico de 2022, do IBGE, a população residente no Brasil se distribui por cor ou raça, de acordo com a tabela abaixo. Então temos ali cor, raça, branca, preta, amarela, parda, indígena, total, e o total dando 203, isso em 2022, né? 203.069.637. Bom, a pergunta é a seguinte. Se a população de pessoas que se declaram pretas para esse censo é de X% do total de residentes, então o valor de X é igual a... Ele está querendo saber o seguinte. Dessa tabela aí, qual o percentual de pessoas que se declaram pretas? Então, primeiro vamos pegar o total. População e percentual. A população, eu posso colocar em ordem de grandeza, base 10, 203 vezes o quê? 10 a sexta. Não é a mesma coisa que está ali? Quer dizer, bem próximo, né? Aproximado, né? Que está ali, né? Por quê? Para facilitar a conta. E percentual, 100%. E pessoas pretas,
20 vezes 10 a sexta também. Equivale a quanto? X. Multiplicando invertido ali, vai ter 203 vezes 10 a sexta x igual a 20 vezes 10 a sexta vezes 10 a 2, 100 a 10 ao quadrado. X é igual a 20 vezes 10 à oitava sobre 203 vezes 10 a sexta. Isso é igual a 20 dividido por 203, né, vezes 10 à oitava dividido por 10 à sexta, subtrai os expoentes, base 10 ao quadrado. Né? Você fazendo a conta aí vai dar aproximadamente 9,9, que é aproximadamente 10, né? Ali no resultado é 10,17. Isso para você não ter que fazer a conta com o número que está na tabela. Se você pegar aqueles milhões lá para fazer conta, na hora da prova vai ficar perdendo tempo. Vai até encontrar alguma coisa bem próxima de 10,17, mas deve perder pelo menos uns 5 minutos aí fazendo essa conta. Ok? Vamos lá? Vamos passar para a questão 29. Então a resposta certa da questão 28 é a letra B de bola, 10,17. Questão 29. A questão 29 fala o seguinte: um certo tipo de arroz integral orgânico contém o quê? 54 miligramas de magnésio em cada porção de 50 gramas. Quantos miligramas de magnésio estão contidos em 75 gramas desse arroz? É uma questão clássica, típica de regra de 3. É simples, né? Temos duas grandezas proporcionais envolvidas, miligramas de magnésio, e a outra grandeza é gramas de arroz. Então, 54 está para 50, assim como x está para 54, correspondendo a 50, e x para 75. Então, vamos multiplicar invertido. 50x igual a 54 vezes 75. 50x igual a 4.050. X é 4.050 dividido por 50, corta os zeros, que vai dar 405 dividido por 5, 81 miligramas. Uma questão simples, rápida e fácil. Né? Provavelmente a questão mais fácil da prova. Resposta certa, a letra C de casa, 81. Ok? 81 miligramas. Vamos para a questão e última, 30, questão 30. Né? A questão 30, a última questão da prova, é uma questão que apresenta o seguinte: a figura a seguir representa um tabuleiro com 25 casas. Nós temos a figura aí de um tabuleiro com 25 casas. Cada uma das casas deverá conter um único número, de modo que em cada linha, em cada coluna, em cada uma das duas diagonais do tabuleiro sejam formados por progressões aritméticas, por PA. Então, em cada linha, né, em diagonais, o que você traçaria forma PA. 3 dessas casas já possuem seus números, estão lá, seus números lá. Você tem 9, tem 50, tem 85, já lá nas suas respectivas casas. E tem o número N ali também, né? O N na sua respectiva casa. Nessas condições, o valor de N é igual a, então está pedindo o quê? O valor de N. Veja que o N, entre o N e o 50, existe um elemento central, tanto da diagonal para a direita quanto da diagonal para a esquerda. Se eu traçar uma diagonal para a esquerda, eu vou encontrar como extremo o quê? O 9, extremos o 9 e o 85. Então, na diagonal traçada na resposta, tem 9 e 85. Basta eu achar o quê? A média entre 9 e 85. 9 mais 85 dividido por 2 igual a 94 dividido por 2, que é igual a quanto? Igual a 47. 47 vai ser o quê? O elemento central. Então, eu coloco ali no meio o quê? O 47 em vermelho, que é o elemento central, né, dessa diagonal. Se ele é o elemento central, é muito fácil saber qual a razão de mapear. Por quê? Se a diagonal vale, eu tenho 50, né, com o termo posterior e o anterior 47. 50 menos 47 dá quanto? 50 menos 47 dá 3. Então, a razão R dessa PA, porque ele afirmou que é uma PA, vale 3. Então, se eu tirar 3 de 47, eu vou descobrir o valor anterior. E o valor anterior ao 47 é, respectivamente, o N. Então, 47 menos 3, que é a razão, vai dar quanto? 44. Então, a sequência fica 44N, 47 e 50.
e o próximo provavelmente 53, né? Então, mas a resposta está pedindo o valor de n. O valor de n, nesse caso, equivale a quanto? 44. Resposta certa, letra B de bola, 44. Ok? Questão de PA, uma questão relativamente fácil. Aqui termina a nossa prova, né, do concurso público unificado, né, federal unificado. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida, né, para poder ajudá-los nos próximos, né, que anualmente teremos esse concurso nacional unificado. Então aqui estão meus contatos e muito obrigado pela atenção.